Não, mas o juiz não leu minha petição, porra. Mas o meu pedido foi ignorado, cacete. Mas o juiz não falou nada a respeito do que eu falei na petição. Cara, se você já passou por alguma dessas situações frustrantes, eu te entendo. A análise de petições para os juízes, gabinetes, tribunais é um dos temas de maior reclamação de advogados. O juiz não leu minha petição, o juiz não analisou o meu pedido adequadamente. Você já parou para pensar que talvez isso que está acontecendo nas suas petições não seja apenas culpa do juiz, do assessor ou do estagiário? Você já parou para pensar que talvez as suas petições não sejam tão atrativas quanto você acha? Nesse vídeo eu quero falar com você sobre como tornar as nossas petições mais atrativas, mais sedutoras. Fica comigo até o fim que tu não vai se arrepender. Esse é mais um episódio do movimento Advocacia Destensionada. Toda semana eu tô aqui trocando ideia contigo sobre temas da advocacia para ter uma advocacia mais próspera, mais leve e mais significativa. Se tu ainda não te inscreveu aqui no meu canal, clica no botãozinho aqui embaixo e te inscreve. E se tu ainda não ativou o sininho para cada vez que eu postar um vídeo, ativa o sininho para receber uma notificação assim que eu postar um vídeo novo aqui no canal. É inegável, gabinetes abalroados de processos, poucos servidores e muitos pedidos indevidos. Essa combinação do caos é a realidade da maioria dos fóruns e gabinetes do nosso Brasil. Você faz muito esforço, faz uma petição incrivelmente técnica, buscando os melhores resultados. Essa petição demora muito tempo para ser analisada e quando vem o despacho, esse despacho não tem nada a ver com o que tu pediu. Isso já aconteceu contigo? Se já aconteceu, comenta aqui embaixo, já passei por isso. Eu te entendo perfeitamente, isso já aconteceu comigo e eu escuto essas reclamações de advogados quase que diariamente. Mas sem a gente ignorar que efetivamente existem problemas no judiciário, nos gabinetes, com os servidores, com juízes, com estagiários, a gente sabe disso, mas vamos falar sobre algo que você tem controle: a qualidade das suas petições. Você já imaginou que talvez seja culpa sua aquele pedido que foi mal analisado pelo juiz? É exatamente isso. Eu sei que isso é difícil muitas vezes da gente reconhecer, mas acontece muito. O que eu quero aqui falar contigo hoje é sobre como a gente tornar as nossas petições mais atrativas e eficientes. É justamente esse ponto, muitas vezes, que vai fazer aquele pedido que com tanto esforço você fez chegar na mão do juiz seja analisado e acolhido. Então eu vou passar para você aqui 5 dicas, 5 conselhos de um advogado que já errou muito, que já fez muita petição errada e que hoje, pela prática e pela dor, aprendeu um pouquinho mais sobre essas questões. Então vamos lá, de maneira bem rápida e direta. Estratégia número 1, prenda o leitor na peça. Não faça ele sair dela. Pensa só, pessoal, quantas vezes você já fez a seguinte citação no processo? Olha, doutor, eu tenho esse documento lá nas folhas tais que comprova tal coisa. Você já percebeu que quando você faz isso, muitas vezes você faz a pessoa sair da sua peça? Perder o raciocínio da leitura dela? Ou daqui a pouco não olhar o documento que tu indicou? Pois bem, o que eu proponho aqui é o quê? Façamos prints, colagens na peça dos documentos os quais a gente indica. Todos os documentos, Gustavo, mas é muita coisa. Lógico que não. Mas os documentos fundamentais para a tua tese, fundamentais para o teu raciocínio, faça um print. Olha, conforme consta no laudo, uma fotinho do laudo, da parte importante, está comprovado que, conforme a audiência tal em que aparece tal imagem, a imagem, e descreve. Por que isso é importante?
porque isso vai fazer com que o leitor da tua peça fique nela e acompanhe o teu raciocínio. Percebeu? Ainda, quando existem vídeos gigantes no processo, vídeos de 1 hora, 2 horas, em vez de apenas indicar, olha, no trecho do vídeo lá 1 hora e 30 minutos até 1 hora e 32 minutos, em vez de apenas indicar esse trecho, que tal você fazer um corte exatamente do trecho que você necessita que seja assistido e junto com a sua petição? Você vai falar o seguinte, olha, eu estou juntando aqui, conforme consta no vídeo original, lá no trecho tal, o qual a defesa juntou aqui no mesmo evento apenas o corte específico, está comprovado que... Você percebe que essas práticas facilitam a pessoa que está analisando a petição? Isso é muito importante, pessoal. É a gente entender que, mais do que a gente apenas pedir, a gente expor a nossa tese, a gente precisa entender que precisamos facilitar a leitura da nossa peça. Precisamos deixar nossas peças mais acessíveis, para que assim elas sejam mais eficazes e a gente tenha os resultados que a gente quer. Então vamos lá. Estratégia número 2, seja sucinto e direto. Pessoal, vamos falar bem a verdade. Ninguém, não só o juiz aqui, eu não vou falar só do juiz, do assessor, do estagiário, ninguém hoje mais tem paciência para ler 100 folhas de petição. Você concorda comigo? Então, se você não quer ler 100 folhas de uma petição, por que o juiz vai querer ler? É lógico que ele não quer. Ele não tem tempo, o assessor não tem tempo, o estagiário não tem tempo. Petições diretas, com parágrafos curtos, bem estruturadas e que vão direto ao ponto. Ninguém tem tempo para ficar enrolando, perdendo tempo, fazendo que no Sul a gente fala isso, enchendo linguiça. E aqui a gente pode falar sobre algumas questões que devem ser cuidadas, que são evitadas, mas cuidadas porque, depende do caso, pode fazer sentido. Mas, por exemplo, citação de doutrinas. Hoje em dia, a não ser em casos muito específicos, em que é uma tese nova, em que é uma tese que não é trabalhada toda hora, você citar uma doutrina sobre o assunto é para quê? Para nada. Por que vai ter uma folha ou duas de citações de doutrinas sobre um tema que já está pacificado e que não existe nenhum tipo de discussão maior sobre o conceito que está sendo atribuído? Citações de doutrinas apenas são relevantes para temas que não existe uma compreensão majoritária sobre aquilo, que existe ainda algum espaço de interpretação sobre conceituação ou algo do tipo. Fora isso, não tem por que se juntar uma doutrina. Então vamos lá, petições enxutas, indo direto ao ponto, sem enrolar e mais do que isso é muito importante, sem uma linguagem, aquele juridiquês pesado, aquela linguagem rebuscada. Isso não faz sentido nenhum. Uma linguagem direta, assertiva e que seja o mais acessível possível, ainda que seja para um juiz, ela vai sim ser mais eficaz do que um juridiquês, do que aquele tipo de linguagem pesada que é sim da antiguidade? É, mas não é da atualidade. Estratégia número 3. Revisão e atualização de jurisprudências. Pessoal, a gente sabe que jurisprudências são a maior fonte hoje de argumentação em petições. Concordo com você e tem que fazer isso sim. Mas vamos falar aqui sobre duas questões muito interessantes. A primeira é, quando você tem algum tipo de precedente que você quer citar numa petição, você não vai lá citar uma ementa de 2 páginas e achar que o juiz vai parar e olhar, não, eu vou ler essas 2 páginas dessa ementa porque vai fazer todo sentido. Então, quando se tem alguma jurisprudência assertiva, exatamente para o seu caso, aquela jurisprudência que cai como uma luva para ser citada, você vai lá no voto, olha exatamente onde foi decidido o que cabe para o teu caso e tu faz esse tipo de citação. Tu faz a citação do voto, não de uma ementa gigante. Ainda, e isso parece óbvio, mas precisa ser dito, jurisprudências atuais. Eu não preciso falar isso, mas eu vou falar. Você
usar uma jurisprudência de antes de 2020, a não ser que seja um caso extraterrestre, extraordinário, não vai adiantar de nada, certo? Todo mundo sabe que a jurisprudência, ela muda continuamente. E se ela muda continuamente, ela precisa estar atualizada nas suas petições. Por quê? Porque não adianta tu citar algum tipo de jurisprudência para algum colegiado, para uma Câmara Criminal, para uma turma do STJ ou do STF, e essa jurisprudência já ter sido superada há anos. Que diferença vai fazer citar ou não? Então, é necessário sim e muito importante que a gente tenha jurisprudências atualizadas nas nossas petições, inclusive para a gente saber qual que é a possibilidade de acolhimento daquele pedido. Porque, veja bem comigo, se você peticiona utilizando uma jurisprudência atual da corte e que vem de encontro ao teu pedido, a chance de acolhimento do teu pedido é muito maior. Faz sentido? Então, sempre lembrar, jurisprudências atualizadas e, mais uma vez, as citações delas pequenas, diretas, certeiras, para se economizar espaço e tempo da pessoa que lê. Estratégia número 4. Essa estratégia é muito importante. Então, presta atenção. Revisão e atualização constantes das peças. Você fez uma peça, essa peça ela tá boa, daqui a pouco, numa próxima vez, tu vai utilizar alguma parte dela, alguma estrutura, mas o que é importante? Sempre se fazer uma revisão e atualização contínua dessas peças. Por quê? Porque a forma como você escreve hoje não é tão boa como a forma que você vai escrever daqui 3, 4 ou 5 anos. Então essa atualização constante e essa revisão é que muitas vezes vão fazer você melhorar a sua peça. Fazer a sua peça ir melhorando com o tempo, você sendo mais assertivo, você sendo mais eficiente com seus argumentos e, por que não dizer, muitas vezes sendo muito mais convincente, muito mais persuasivo. Então, não é porque uma peça foi feita há um tempo atrás que agora ela serve como base para tudo. Revisão e atualização, então, das peças que a gente já fez para que sempre elas estejam melhorando. E por fim, estratégia número 5, personalização total. Diga não a modelos. Pessoal, vamos lá. Você quer que seu pedido seja julgado por um modelo? Aquele modelão de sentença em que você vê que o juiz nem leu o teu pedido, não analisou profundamente o teu caso? Não, né? Mas daí você quer que a tua petição seja um modelo, que seja rápido, que seja fácil, que seja daquele jeito corrido, como a gente sempre tá. Advogado é terrível, né? Perceba, modelos, a não ser que seja da estrutura da peça, ou seja, não, olha, eu tenho uma estrutura base aqui da peça, de um recurso especial, de um embargo de declaração, de uma razões de apelação. Ah, eu tenho um modelinho ali, eu vou buscar um modelinho porque eu nunca fiz. Bueno, mas modelo de teses, de como se abordar uma tese, pessoal, não entrem nessa furada. É sério, eu tô falando sério. Isso é furada, pessoal. Por quê? Porque quanto menos você personaliza a sua peça, mais genérica ela fica e menos atrativa ela vai se tornar. Você percebe que quanto mais você conseguir personalizar a sua peça, mais ela vai ser única e possivelmente mais atrativa ela vai ser. E talvez você consiga fazer, em vez de um modelo que lá tem 10 páginas, você consiga, em uma peça personalizada, fazer em 3 folhas, falando tudo que tu precisa, e o juiz, quando se deparar com essa petição de 3 folhinhas, ele vai olhar e falar, nossa, vou ler 3 folhinhas só. Então percebe? A gente precisa, hoje em dia, ainda que eu sei que existam processos que são mais complexos, que são maiores, e que a gente precisa de mais folhas para escrever, mas a gente precisa lembrar que o judiciário, como um todo, ele está abarroado de processos, com poucos servidores, com muito serviço, e eles não querem perder tempo. Então a gente precisa pensar nisso e ser estratégico nas nossas peças processuais. Porque, encerrando esse vídeo, eu preciso te falar uma verdade. Petição mal redigida
não é lida. E se tua petição ela não é lida, ela não é interpretada, como que você vai chegar até o teu objetivo no processo? Então, peticionar não é apenas pedir, é ser estratégico em como pedir, desde o tamanho da petição, as citações que vão ser feitas, até aos prints que vão ser colocados nelas. Para quê? Para a gente ser ouvido cada vez mais pelos juízes e chegar aos nossos objetivos dentro dos nossos processos. O que achou desse vídeo? Espero que tenha gostado. Se você gostou desse vídeo, clica aqui embaixo no botão de curtir para o algoritmo do YouTube entender que esse vídeo é importante e que as pessoas que estão assistindo ele estão gostando do vídeo. Comenta aqui embaixo se você já teve algum tipo de experiência com algum juiz que claramente não leu sua petição e daqui a pouco decidiu de forma genérica, utilizando o modelo. E ainda, compartilhe esse vídeo com algum colega teu que faz aquelas petições de 50 laudas ou mais e depois reclama que o juiz não leu nada. Se você quer um resumo desse episódio, assim como várias pessoas sempre me pedem, vai lá no meu Instagram, Gustavo da Luz ADV, me segue, senão tu não consegue mandar mensagem, e me manda tudo junto um dele. Produção de peças, que eu vou te mandar um resumo completo de tudo que foi falado aqui nesse episódio. Ainda, se você ficou com alguma dúvida ou você quer conversar mais comigo sobre produção de peças ou algum dos outros temas que foram trazidos aqui no movimento Advocacia Extensionada, inclusive as minhas mentorias, nos chama aqui no nosso WhatsApp, que a minha equipe vai ter a satisfação de marcar uma reunião presencialmente comigo. Finalmente, se a gente está falando aqui sobre produção de peças, a gente tem que falar obrigatoriamente sobre a principal habilidade de todo advogado, que vai estar aqui, ó, nesse vídeo aqui, que é sobre ser ouvido. Confere esse vídeo que tu não vai te arrepender e eu te garanto, muito do que está lá vai te surpreender e mudar a tua advocacia. Valeu!